Olá, gente, sempre levando a verdade, esclarecendo, mostrando para todos a realidade espiritual, pregando a verdade do Evangelho de Cristo. Esse é o objetivo. Se você pegar a palavra de Deus, examinar os Atos dos Apóstolos, a ação dos apóstolos dentro da obra do Reino de Deus, de pregar o Evangelho, era uma ação contínua, todos os dias. Diz o texto lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 42, vai estar relatado lá que os apóstolos, todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam, não deixavam de anunciar o Evangelho e ensinar sobre Jesus. Observe que a missão que Deus deu àqueles que formam a igreja, que são membros, é pregar o Evangelho. Aqueles que têm a vocação, foram chamados com a vocação pastor, evangelistas, profetas, apóstolos, mestre, é para cumprir o ministério da palavra, levando o ensino de Cristo, formando nas pessoas o conhecimento de Cristo, pregando o Evangelho para fazer discípulos para Cristo. E quando tal pessoa é convertida a Cristo, toma uma atitude e se arrepende convertendo-se a Cristo pela mensagem do Evangelho, essa pessoa, ela agora vai ser doutrinada, instruída, ensinada pelo conhecimento de Cristo para se fortalecer e se firmar na fé para que possa estar prosseguindo, caminhando, para não vir a desviar e nem abandonar a fé. Pois a pessoa, depois que aceita a fé, ela tem que se alimentar do conhecimento de Cristo para crescer na graça e no conhecimento, deixar de ser menino e tornar-se adulto na fé, para que não seja levado pelo engano, pelos ventos de doutrina, para que não seja negócio de homens enganadores, para que não venha se levar pelo evangelho anátema, apostatando da fé, seguindo doutrinas de demônios, e nem tampouco levado a viver heresia de perdição pelos falsos profetas que trabalham contrário à verdade. Quanto Deus levanta homens para pregar o evangelho, que salva, que liberta, o evangelho de Cristo, o inimigo da humanidade, o nosso adversário também, ele levanta os seus ministros para confundir, contrariar, levar dúvidas e desviar as pessoas da verdade, fazendo as pessoas se perder do caminho, colocando um preceito deturpado, deturpando a verdade do Evangelho, obscurecendo o entendimento das pessoas, para que não contemple a verdade do Evangelho, pois somente assim essas pessoas vão estar perdidas, não vão encontrar o caminho, não vão ser levadas a Deus, não vão encontrar a graça de Deus e vão estar perdidas dentro da mentira, pregada pelo adversário da humanidade, aquele que trabalha para privar a humanidade do conhecimento de Deus. Então é isso que Cristo ordenou aos seus discípulos. Esse é o trabalho. É o ministério que a igreja, que somos nós, membros do corpo de Cristo, tem que exercer na terra. O ministério onde somos luz deste mundo. Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. A luz no sentido de esclarecer os que estão nas trevas. Essa é a missão da igreja. Aqueles que convertem-se a Cristo passam a se alimentar para crescer no conhecimento da graça e, depois de crescido, deixando de ser menino, sendo adulto, ele agora vai ser responsável a transmitir a outros o conhecimento de Cristo para aqueles que estão perdidos desse conhecimento. Mas vamos lá. E a gente vê a missão dos apóstolos, que foram homens vocacionados, incumbidos
de levar a mensagem, de fazer discípulos para Cristo, a palavra de Deus vai dizer que eles estavam todos os dias, não cessavam, perseveravam todos os dias no templo e nas casas, ensinando e anunciando a Jesus. Então hoje a gente vê que esse povo que se denomina Igreja de Deus, dentro de igreja, estão perdidos desse princípio, estão privados dessa missão. Esse povo que se denomina Igreja de Cristo, dentro de igreja, estão aprisionados dentro dessa bolha, rodeando, vivendo uma vida vã, onde as pessoas estão ali se gloriando desta vida. Eu vou dizer por quê. Cristo não deixou um povo para viver preso dentro de nenhum ambiente cheio de regra, de metas, vivendo uma formalidade dentro de uma instituição, cumprindo obras, obrigações, tarefas estabelecidas pelos homens, como se fosse para Deus. Cristo não deixou esse princípio, nem ordenou, nem orientou os seus discípulos a viver nessa forma, dentro de nenhum ambiente subjugado a regras e normas de homens que estabeleceu uma instituição e centralizou o povo dentro dela. Como se ali fosse o centro da vida e do servir a Deus. Por que eu digo isso? Porque hoje as pessoas estão presas dentro desses ambientes chamados igreja. As pessoas estão retidas, centralizando suas vidas com Deus dentro desses ambientes, na formalidade desses ambientes. Estamos vendo aí manifestações grandiosas de eventos religiosos, congressos de jovens, congresso de homens, congresso de mulheres, congresso disso, eventos grandiosos que lotam espaços grandiosos. Por exemplo, agora temos esse evento aqui em Recife, Pernambuco, congresso de jovens, onde esse sistema religioso denominacional Assembleia de Deus, não é, lota esse ambiente religioso chamado Geraldão, que é um espaço imenso para mais de 10 mil pessoas. Mas não é só o sistema religioso, Ministério da Assembleia de Deus, que faz grandes eventos religiosos que lotam o ambiente. O sistema católico também, a gente vê que lota estádios, campos de futebol. O sistema religioso de todo segmento fazem suas manifestações religiosas, como por exemplo, a Sociedade de Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, fizeram um congresso aí para falar sobre Jesus. Agora, não para pregar o evangelho, mas para falar sobre Jesus dentro do que a instituição ensina. E esse congresso dos Testemunhos de Jeová lotou um espaço muito grande e enorme. Um congresso que leva milhares de pessoas a estar ali participando daquilo. Agora a gente vê, tem esses eventos religiosos, congresso dos Gideões, não é? Onde milhares e milhares de pessoas se congregam ali. Eventos do segmento da religião dos mormons, eventos espíritas, são vários eventos religiosos, várias manifestações. Você observa que a manifestação religiosa maior do Brasil é aquela lá do Círio de Nazaré. Quantos milhões e milhões de pessoas ali naquele evento católico? Bom, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou aqui criticando o evento, eu estou aqui mostrando o que fazem que é vã. Não leva ninguém a Cristo. Não leva ninguém ao conhecimento para a vida com Deus. Não leva ninguém a uma realidade espiritual da sua miséria que estão a humanidade para que possam ir buscar o socorro de Deus pelo único caminho que Ele estabeleceu. A gente vê que todos esses eventos religiosos, eles só rodam em cima do sistema. É só para propagar o sistema. É só para manter o lucro e manter os interesses do sistema. Não tem nenhum propósito de levar para você o conhecimento de Cristo. É só para manter a ostentação do sistema. O nome
do sistema, o negócio do sistema, esses eventos, os discípulos do sistema, para que mantenham o sistema ali servindo dentro dos eventos, dos congressos, das atividades, dentro desses movimentos. Então, a gente vê que o trabalho dos apóstolos era pregar o evangelho, anunciar Jesus. Falar do nome de Jesus, dizer que Jesus é grande, Jesus salva, liberta, isso não é pregar o evangelho. Esses eventos falam de Jesus, mas o centro deles, onde a atenção do povo está focada, não é Jesus. Tudo dizem que é para a glória de Deus, mas não é. O centro desses eventos é a instituição, é o homem, é o interesse da instituição, não é levar ninguém a Cristo. Pode observar. Aonde dentro desses eventos a apresentação não é o evangelho, é os cantores, é os pregadores, é os deuses, as atrações do povo que estão lá para ver. Não é o evangelho. E analise, observe o conteúdo da pregação, o princípio, o objetivo final para onde eles levam vocês. Olha cada pregador com suas pregações. Qual é o conteúdo, para onde está levando o povo? Essas pregações que esses pregadores pregam. Os apóstolos, eles não se detinham na formalidade. Os apóstolos não viviam uma vida centralizada em instituição religiosa. Os apóstolos não dedicavam seu tempo a levar o povo a viver a formalidade religiosa. O que os apóstolos priorizavam e faziam era pregar o evangelho, levar o ensino, advertir o povo, instruir, corrigir, orientar. Levando o povo a Cristo, dirigindo a atenção, a vida, a devoção, a submissão do povo a Cristo. Os apóstolos, eles não estavam compromissados com nenhuma denominação religiosa. Eles não formavam o povo dentro de nenhum uso e costume de nenhuma igreja. Eles não centralizavam o povo dentro de nenhum ambiente. Eles não escravizavam o povo dentro de nenhuma tarefa, obrigação, sacrifício religioso como meio de graça. Os apóstolos não centralizavam a vida de ninguém dentro de ambiente. Eles congregavam, reuniam-se em lugares, não para viver a formalidade e da autoridade eclesiástica do dono do lugar, do ambiente da instituição religiosa, cheia dos seus credos, regras, dogmas e metas, estabelecida para o povo viver dentro dela. Os apóstolos não se detinham nisso. E se você hoje parar para analisar, com o pouco de inteligência que você ainda tem, que a sua mente está cauterizada, você está alienado dentro do sistema, mas ainda tem um pouco de inteligência que é a que pode te salvar para tu dar ouvido à verdade. Se você analisar o que você está sendo instruído e vivendo como um princípio de vida com Deus, dentro dessas instituições, se você parar para analisar com o que Jesus ensinou, você vai ver que você está totalmente fora, meu irmão. Fora. O povo está vivendo sua vida com Deus entre si nos ambientes religiosos. O povo está vivendo sua vida de servir a Deus, subjugado a regras e normas, devoto e consagrando seu viver, dentro de instituição religiosa. O povo está vivendo a sua vida de fé em Deus, pelas obras e o compromisso e a esperança que estão vivendo e recebendo dentro da religião. Tudo é feito pela religião, tudo é vivido na religião, tudo é confiado pela religião. Porque essas pessoas que estão dentro do sistema, elas não estão firmadas na rocha, elas não estão em Cristo, elas não devotam sua vida a Cristo. Isso é notório. Um bom entendedor compreende isso. É só conversar com as pessoas e ver o entendimento delas.
Elas estão voltadas com as suas vidas dirigidas pela religião e para a religião, aonde é centralizado o viver delas. E elas estão com a mente tão cauterizada que, se não tiver vida dentro da religião, elas estão perdidas de Deus. Elas se sentem afastadas. Elas não têm a confiança da vida com Deus em Cristo. É na religião. E se elas saírem da religião, elas morrem. Porque elas estão presas na religião. É um vício que o diabo colocou por onde prende a humanidade. O vício da religião. É um vício maldito como qualquer outro. A religião, a religiosidade. As pessoas estão presas nesse vício dentro da religião. Tem que ir para o culto, tem que fazer o sacrifício, tem que participar dos trabalhos, tem que estar nas atividades, tem que cumprir os cerimoniais, tem que centralizar a tua vida, tem que viver o teu viver, tem que devotar e consagrar tua vida com teus esforços dentro da religião, e tudo isso como se fosse para Deus. É aí que entra a questão espiritual que muitos não conseguem ver porque estão cegos espiritualmente, onde estão presos com a mente corrompida, privados da verdade de Deus. Estão escravizados pensando que estão livres servindo a Deus. É uma realidade, irmão. Isso. Aí ficam as pessoas se denominando de Deus pelas suas religiões. E aí entra o conflito. Você não é de Deus. A de Deus é essa. A verdadeira é essa. Aí a gente vai fazer uma análise inteligente dos grupos que se denominam de Deus pelo segmento religioso. Aí vamos analisar os católicos, que se denominam de Deus pelo segmento religioso católico, onde estão devotando e vivendo sua vida como se fosse com Deus. Mas, se examinar o que eles praticam e vivem, a regra de fé e prática deles, vão estar aprovados por Deus? Não vão. Não vão. Vamos analisar o grupo religioso evangélico, que vive dentro dos segmentos da religião evangélica, na esperança de que são de Deus e estão servindo a Deus. Vamos analisar o que eles vivem e praticam dentro do entendimento que eles têm para viver a sua regra de fé e prática, atividade de vida com Deus. O que eles vivem é o que o Evangelho ensina? Se for analisar, estão reprovados por Deus. Aí a gente vai fazer uma análise com inteligência e sabedoria de todos os outros segmentos que se encontram os adeptos dos Testemunhos de Jeová, dos mormons, dos espíritas, budistas, dos candomblé, das pessoas que vivem na religião dos candomblé, consagrando, devotando sua vida aos orixás, às entidades, como se fosse a Deus, seus guias, seus protetores. Vamos ver as pessoas que estão vivendo no mundo com o entendimento de Deus, que não têm uma religião, mas por aquilo que eles entendem. Vamos ver se eles estão numa fé que Deus aprova. Irmãos, todo ser humano está afastado de Deus. E ele nunca vai voltar à comunhão com Deus. Nenhum ser humano vai ter uma comunhão, um acesso a Deus, se não tiver o conhecimento do Evangelho. Se não crer naquilo que o Evangelho mostra. E se não andar e perseverar na direção do Evangelho. Você pode viver como viver, ser dessa ou daquela religião, praticar isso ou aquilo outro, fazer o bem, caridade, bondade, obra social a qualquer um. Você pode viver devoto e consagrado sua vida a qualquer segmento religioso. Você pode viver sua vida centralizada dentro de qualquer segmento religioso. Isso nunca vai levar você a Deus e nem vai te dar a graça de Deus. As pessoas precisam ter o conhecimento espiritual, mas para isso, só pelo Evangelho, que é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento espiritual. Viver uma fé em Jesus, dizendo que crê nele, que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é salvador, todos vivem isso. Viver uma vida religiosa, devota e consagrada, centralizando o seu viver em sacrifício, em trabalho, obrigações dentro de religião, todo mundo vive isso.
viver um padrão de usos e costumes religioso, viver um padrão de bondade e de justiça dentro da religião, todo mundo vive isso. Irmãos, a vida com Deus é pelo conhecimento, é pelo entendimento. Participar de uma religião e viver dentro de manifestação religiosa, dentro de atividade religiosa, dentro de movimento religioso, os congressos de jovens, os congressos de homens, de mulher, culto de missões, campanha evangelística, Pernambuco para Cristo, marcha para Jesus, tudo isso é vã, é vã. Nada disso leva o evangelho para o conhecimento do povo. A marcha para Jesus. São milhares e milhões de pessoas dentro desse evento religioso, dessa manifestação religiosa. Os congressos das instituições religiosas enchendo estádios de futebol, enchendo lugares grandes que cabe milhares de pessoas. Tanta manifestação religiosa em nome de Deus. Nada disso leva o povo a Cristo, porque o evangelho não está sendo pregado. O que leva o homem a Cristo é o evangelho. Tem que ser pregado. Não é eventos religiosos que é atração para o povo, distraindo o povo nesses eventos com apresentações de astros, estrelas do mundo gospel. O que vai levar para o povo a luz de Deus é o evangelho. E diz o texto que os apóstolos, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Anunciavam o evangelho e ensinava a multidão sobre Jesus. Hoje o que o povo aprende de Jesus é o quê? Venha para a igreja que Jesus vai mudar a tua vida. Venha para a igreja que Jesus vai te dar a tua bênção. Venha para a igreja que Jesus vai resolver teu problema. É isso que hoje o povo aprende. A pregação hoje do evangelho ela é contaminada. Está falsificada porque estão misturando igrejas. Estão misturando centro religioso, estão adicionando eventos, estão adicionando cerimoniais, estão adicionando rituais, estão adicionando vários meios, estão pregando o evangelho para o povo, mas tem que vir acompanhado de igreja, lugar que você tem que estar, de ritual cerimonial de culto que você tem que praticar, de objetos, de obrigações e tarefas que você tem que cumprir, se dedicar, para que possa Deus te abençoar. O evangelho que é pregado hoje é contaminado. Estão adicionando, estão subtraindo, tirando a verdade e botando a mentira. Estão adicionando outros meios que levam o povo a anular e desprezar o sacrifício de Cristo na sua vida, que é o único meio por onde o homem pode se salvar. O evangelho que hoje o povo vive dentro das instituições religiosas é um evangelho que, para você ser salvo, você tem que estar dentro da instituição. Para você ser de Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, tem que estar dentro da instituição. Para Deus te abençoar, tem que cumprir os rituais, viver os movimentos de campanha, pacto, voto. Para você estar vivendo para Deus, tem que estar centralizado dentro da instituição, cheio de fardos e jugo de servidão, cumprindo metas, regras, normas, obrigações. O evangelho que é pregado pelas instituições, os adeptos dela, é um evangelho contaminado. Estão vivendo um evangelho contaminado. O evangelho que se vive dentro das igrejas, instituições religiosas, seja qual for a religião, é um evangelho maldito que tira o povo de Cristo. Então, gente, a sua vida com Deus tem que ser guiada, dirigida por Cristo, o evangelho. Você tem que buscar conhecer a Cristo, o evangelho. O conhecimento é que liberta. Não é a campanha de libertação.
Não é a oração do pastor, do papa, dentro dos movimentos religiosos que eles fazem. A tua vida vai ser liberta quando tu conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, tem que ouvir o evangelho, porque a verdade está no evangelho. Não é dentro das igrejas, dentro das pregações dos homens de igreja. A verdade é o evangelho que nos mostra Cristo, a verdade de Deus, por onde alcançamos a graça, por onde temos acesso a Deus pela única porta que Ele é, por onde andamos com Deus, pois Ele é o único caminho, por onde temos vida com Deus, porque sem Ele ninguém tem a vida com Deus. É isso que o Evangelho mostra. Quando você conhece a verdade do Evangelho, você é liberto. Por que liberto? Porque agora você vai ser livre das práticas, das penitências, dos flagelos, dos sacrifícios, das devoções, das obrigações, das metas, das atividades que você vive preso dentro das igrejas, dentro das instituições religiosas, da mentira que você vive como se fosse verdade de Deus, por meio das instituições pregada pelos homens, para ser de Deus, para encontrar Deus, para receber a bênção de Deus, tem que estar aqui, tem que fazer isso, tem que cumprir isso. Você vai ser liberto. Quando você conheceu verdadeiramente o Evangelho, você vai ser liberto da autoridade do domínio do homem que escraviza a tua mente com a mentira do diabo, fazendo de vocês negócio, propriedade deles. Quando você conhecer a verdade, você vai ser liberto desse ambiente onde Satanás tem prendido multidões de milhares e milhões de pessoas, os ambientes religiosos, prendendo as pessoas lá dentro com a mentira de que, se não estiver lá dentro, não é de Deus. Tem que estar lá dentro para ser de Deus. Tem que viver a sua vida escravizada nas regras, nas normas do legalismo religioso dentro da religião, senão você não é de Deus. Quando você conhecer a verdade do Evangelho, você vai ser liberto. Os apóstolos não viviam isso e nem pregavam isso que o povo hoje está vivendo e sendo ensinado por esses pregadores dentro das suas igrejas. Esse princípio que hoje é pregado para o povo ser de Deus e viver para Deus, não foi pregado pelos apóstolos, nem Jesus mandou isso. Aonde o povo hoje é convencido a se converter a Cristo por meio de uma igreja, aonde o povo hoje é convencido a viver uma vida com Deus dentro de igreja, aonde o povo hoje é convencido de que se não estiver dentro das igrejas não é de Deus, que você não pode ser de Deus se não estiver dentro de uma igreja, subjugado na autoridade do líder da igreja, a igreja dos homens, não de Deus, porque a igreja de Deus não é nenhuma dessas denominações religiosas. Jesus não ordenou o evangelho a ser pregado, centralizado dentro de igreja, por nenhum líder religioso. A autoridade de Deus não está restrita dentro de uma igreja, na pessoa do líder religioso. A autoridade de Deus está em todo aquele que recebeu a palavra, que está em Cristo, pois essa é a autoridade de Deus. É Cristo a palavra. A autoridade de Deus não é restrita a um líder religioso. A autoridade de Deus está em todo aquele que está em Cristo na palavra. A autoridade espiritual de Deus está na minha vida. É Cristo a palavra dele. E quando eu prego com autoridade. Mas hoje tudo foi centralizado. Olha a estratégia sutil do maligno, do adversário da humanidade. Centralizando tudo dentro de um ambiente, na pessoa de um líder, onde o povo está escravo do ambiente, no domínio e na autoridade do líder. Isso é anátema, irmãos. Aonde dentro desses ambientes criaram um altar. Altar é paganismo, seja qual for ele. Dentro desses ambientes de igreja, criaram um altar. Não, aqui é o altar santo, que Deus fala com o povo. É mentira. Deus, para falar contigo, não é dentro desse ambiente, por esse altar. É com a palavra, com o evangelho, com aquele que está pregando a você. É aí Deus falando contigo. Não é no ambiente. Não é principiado no ambiente. Por meio de um altar, na direção do homem.
Nós não precisamos, irmãos, para a nossa vida de intermédio com Deus, nós não precisamos de igreja, de pastor, de papa, de padre, de púlpito, de altar, de campanha, de pacto, de voto. A nossa vida mediada com Deus é por Jesus e em Jesus. Portaria. Tá bom, dona Graça. Tá certo, pode deixar. Tchau. Então, vocês estão entendendo isso? A nossa vida com Deus é mediada por Cristo. Não é por líder religioso. Não é por igreja. Mas, irmão, nós temos que aprender. Nós precisamos de um pastor de uma igreja. Mentira. O que nós precisamos é da palavra pregada por qualquer um que esteja compromissado com ela. Dentro da vocação que Deus lhe deu. Aí centralizar. Isso é mais uma mentira do diabo. Que você precisa de uma igreja e de um pastor para aprender de Deus. Isso é mais uma mentira do diabo. Onde centraliza você nesse ambiente. Cadeias espirituais. Cadeias do inferno. Igreja. Instituição religiosa. Cadeias do inferno. Onde as pessoas mentalmente estão aprisionadas. Presas. Escravas. Porque o evangelho não foi pregado por meio de um homem dentro de uma igreja. Cristo não deixou o evangelho centralizado numa igreja. Cristo não deixou o evangelho, a autoridade dele, centralizada num líder religioso dentro de nenhuma igreja. Isso é mentira do diabo. O evangelho, ele é pregado. Você vai aprender de Cristo, não é pelo pastor dentro de uma igreja. É pelos discípulos de Cristo, pregando o evangelho. Hoje, se tem uma coisa que as pessoas não estão aprendendo, é de Cristo, dentro dessas igrejas. Irmão Wellington, qual é o pior lugar do mundo que você deve estar? É as igrejas. É dentro de uma religião. Tem gente que diz assim, não, eu prefiro um bar, eu prefiro uma igreja do que um bar. É melhor abrir igreja do que abrir bar. Eu também tinha, quando eu não tinha conhecimento da verdade, minha mente não estava iluminada, eu tinha esse entendimento. Não, é melhor igreja do que bar. Hoje eu não tenho mais esse entendimento, porque hoje eu conheço a verdade. Dentro das igrejas, o povo está recebendo veneno espiritual que mata a alma. No bar, não. No bar, as pessoas estão recebendo veneno que mata o corpo, mas não mata a alma. E dentro das igrejas, as pessoas estão cuidando do corpo, mas a alma está morta, porque estão tomando veneno, doutrinas e demônios, ensinos heréticos, evangelho anátema, vida reprovada por Deus, em coração endurecido. No bar, não. Entenda o que eu estou falando no sentido espiritual. Porque se você olhar dentro de um sentido social, aqui secular, claro, é melhor estar na igreja, porque na igreja você está bonitinho, está arrumadinho, não bebe, não se desgasta. No bar não, no bar você está lá, dentro de um bocado de situação que não convém. Sim, mas só que no bar, no lado espiritual, é por isso que eu digo, vocês só contemplam o lado material. Vocês só contemplam a aparência. Esta vida aqui. Vocês têm que ter entendimento espiritual. No bar, as pessoas estão lá, embriagadas no corpo. Nas igrejas, as pessoas estão embriagadas no entendimento de Deus. No bar, as pessoas estão lá, vivendo uma vida totalmente sem a direção de Deus. Estão lá, destruindo sua vida física. Estão lá, ingerindo drogas que matam o corpo. Nas igrejas, as pessoas estão lá, com a sua vida destruída espiritual, ingerindo droga, veneno que mata a alma, que são os ensinos, a formação espiritual que estão tendo, é maldita. Façam essa comparação. Tenham esse entendimento nessa visão. É melhor um bar do que uma igreja. Hoje eu digo, é melhor um bar do que uma igreja. É melhor você estar num bar do que estar numa igreja, porque você, para ouvir o evangelho e crer em Jesus, você no bar, você tem um coração mais quebrantado e aberto para ouvir a palavra. Você, dentro de igreja, você vai estar com seu coração entenebrecido, duro,
endurecido, o seu entendimento entenebrecido, e você vai negar a palavra de Deus, porque você, dentro das igrejas, vai estar corrompido, com a mente cauterizada na mentira de que você está em Deus, e você não vai dar ouvido à verdade de Deus, porque você vai estar alienado dentro daquilo que você vai ser formado e ensinado nos ambientes religiosos. É aí que entra a questão do porém, porque dentro da religião, os corações endurecem para Deus, porque estão na mentira pensando que estão na verdade. É mais fácil evangelizar uma pessoa que está vivendo dentro de um bar se embriagando do que evangelizar um religioso dentro de igreja achando que está pronto para Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, nós precisamos se posicionar. Quer viver dentro das atividades, dos entretenimentos, dentro da satisfação, do conveniente, onde vocês estão presos dentro desses ambientes, do sistema religioso, vivam, pensando que estão em Deus, na mentira. Quer viver uma vida verdadeira com Deus? Com a tua vida consagrada e devota a Deus? Conhece a verdade. Coloca a tua vida centralizada, priorizando tua vida na verdade. Segue a verdade. E não te corrompe com nada, mas se mantém na verdade. A verdade é Cristo, o Evangelho, que trouxe para nós o conhecimento dessa salvação que Deus nos proporciona. É pelo Evangelho. Esses eventos religiosos, esses congressos, esses encontros, essas manifestações, essas atividades religiosas, em nome de... é para a glória de Deus, é para adorar a Deus. Cuidado. Vá aprender o que é adorar a Deus. Outra coisa que o povo está perdido é do entendimento em relação a Deus. Está pensando que adorar a Deus é estar dentro de manifestação religiosa, chorando, se emocionando, cantando hino. É não, amigo. Meus amados irmãos, para onde, Rony? 602. Vai lá, pode botar. Então, meus amados amigos, é isso que eu quero que vocês entendam. É um trabalho de esclarecimento. As pessoas precisam ser despertadas da inteligência delas. O trabalho do maligno é só levar as pessoas a se emocionarem, viver satisfação. Ele oferece o que as pessoas querem, gostam, almejam. Nós precisamos ser despertados. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Sai da embriaguez. Não é do álcool, é embriaguez espiritual. O povo está embriagado espiritualmente dentro desses movimentos, levado por essas doutrinas, guiado por esses homens que estão aí levando o anátema para o povo viver. Conheçam a verdade para que sejam libertos. Esse é o trabalho que eu faço, de esclarecimento, levando sempre a luz para iluminar os que estão nas trevas. A questão aqui é espiritual. Você tem que focar, buscar o conhecimento espiritual. Não viver a satisfação social deste mundo espiritual.